Saúdo a igreja com a paz do Senhor, a todos também com um bom dia. Um versículo aqui na palavra de Deus, uma passagem, a visão de João na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 3, versículos 15, 16, 17 e 18. Diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és quente, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Esta palavra é o recado de Deus para o ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, que tem como pastor-presidente o gestor Ailton José Alves. Por quê? Porque riqueza de Deus são sinais e maravilhas, os sinais que seguem aqueles que creem no nome de Jesus, conforme Marcos 16 e 15. Sinais da presença, da aprovação de Deus, não é poder político, não é poder econômico, não são riquezas, não são megatemplos com fachadas e arranha-céus que impressiona materialmente. Deus é o dono do universo, do cosmos, das multiformes formas de energia. Se você pegar uma nave espacial e sair da gravidade da Terra e subir a uma distância considerável, você perceberá que a Terra é um minúsculo ponto no universo e que existe bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, sistemas solares. Então, construção de prédio, fachadas bonitas, bancos, automóveis, nada deste mundo impressiona Deus. Deus planejou, projetou e executou a sua obra, mandando Jesus Cristo na consumação dos séculos, ou seja, no cumprimento dos tempos que ele estabeleceu para salvar a humanidade, para resgatar o homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não mandou construir megatemplos, adquirir bens materiais, ostentações para dizer eu sou maior. Deus está nas coisas simples. 100 anos de história das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco e 20 anos, dos quais alguns anos começou bem. Eu mesmo dei testemunho fora aqui de Pernambuco deste ministério, mas infelizmente a atração pelo poder político, econômico, financeiro, a atração pelas riquezas cegou o gestor Ailton José Alves. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Me mostra sinais e maravilhas em nossa igreja. Me mostra aqueles homens, irmãos, olha, que serviram a Deus durante esses 80 anos, que já se foram. Você conhece alguns deles. Quantas vezes em conversas, em palestras, não se fala, não se rememora a vida desses homens. Palavras, gestos, ações, obras e atitudes que faz com que você sinta um gozo no espírito. Porque ainda depois de morto dão fruto. Nesse ministério, o que existe são obreiros neófitos que se preocupam em elogiar a personalidade do gestor Ailton José Alves. Os cultos no Templo Central dos domingos e das segundas-feiras são verdadeiras missas. Antigamente, até porque a missa hoje busca se renovar, glorifica, busca sinais, busca as maravilhas. Mas a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco tem regredido espiritualmente. E você quer saber a prova, uma das provas? Como é que Deus, através do seu Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O homem crê em seu coração, aceita Jesus Cristo, vem para dentro da igreja, é resgatado pelo sangue de Jesus. E depois, por conveniência desta atual direção, ou por não se encaixar nos moldes pré-formados deles, simplesmente eles
disciplinam, suspendem, expulsam e excluem. Se você perceber, eu conheço, você conhece, não adianta mentir. Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, dirigentes de corais, dirigentes de círculo de oração, ou seja, obreiros, membros de uma forma geral, que tem saído de nossa igreja, muitas vezes porque são forçados a tomarem tal atitude. Talvez faltou-lhe um pouco de resistência, de fé, de confiança de quem os chamou, de quem os salvou, foi Jesus Cristo, e não uma administração efêmera, temporária, passageira e sem direção de Deus. Porque quem tem direção de Deus abraça, ama, agrega e não desagrega. Então, quem não satisfazer aos caprichos desse ministério, eles são excluídos. Então, tem obreiros lá fora, famílias divididas. Meus irmãos, está aqui o Apocalipse, capítulo 3, né? A carta de João, aquela igreja, dizendo: porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei de minha boca. Eu vou aqui repetir o versículo. É para a administração atual dessa igreja, é a palavra de Deus, porque se você for ver, ela se encaixa direitinho nos moldes desta visão de João, a qual Deus mandou se dirigir à igreja de Laodiceia. Eu vou repetir aqui a palavra. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Estão cegos? Estão desviados? Deus não resgatou o homem, separou para cuidar de móveis, de bens, de finanças de igreja, resgatou para cuidar, zelar, buscar as almas. Jesus disse aos que estavam censurando porque ele ia comer na casa de Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se perdeu? O homem. Você não pode se impressionar com essas riquezas, essas grandezas materiais, poder político, aproximação de governador, de prefeito. Deus é o Senhor absoluto. Eu não sei se já falei nesse vídeo, mas quero falar o seguinte: toda riqueza, toda matéria, toda energia que mantém o cosmos, mantém o universo, foi criada e mantida, e é mantida por Deus. Como é que Deus vai se impressionar com um templo para 30 mil pessoas? Está aí, não foi construído. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer: a igreja do Senhor Jesus tem que ser informada, tem que ser considerada, e deve-se a ela explicação. O porquê desse intervalo sem construção, sem nenhuma ação para dizer se vai construir, se não vai construir, se comprou, se não pagou, se comprou, se não comprou, se pagou, se não pagou. Aproveitando, só um parêntese. Mas, concluindo aqui, irmãos, Jesus está próximo de voltar. Os sinais já estão mais do que patentes. E um dos sinais, um dos maiores sinais, não está fora, não está no mundo. Eu vou falar da minha igreja aqui no estado de Pernambuco. Está dentro de nossa igreja. Cultos frios, carregados de idolatria, formalismo, compreendeu? Inúmeras pessoas que vão para a igreja, voltam, não há sinais, não há prodígios, não há maravilhas. Significa que não está tendo a aprovação de Deus. Então, gestor Ailton José Alves,
Atente para a palavra de Deus. Volte para o primeiro amor. Se converta, se arrependa, peça perdão e volte a andar de joelho. Volte a praticar a santidade, não com dissimulação, mas com inteireza de coração. Por quê? Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 4, já repeti inúmeras vezes, que os homens nos considerem como ministros dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas desviado, homem nenhum pode ser dispenseiro do mistério de Deus, dos mistérios de Deus. Que Deus em Cristo, amados irmãos, nos abençoe.